Tá gravar e tá gravando. Então pronto, dando continuidade aí. Então a gente falou até agora de pontos na curva, né? Desculpa, que eu acabei lendo aqui. A gente falou até agora da propriedade de derivada sobre potência, né? Cadê? Derivada de potência, aqui em cima. Falamos de derivada de potência. Falamos de derivada de uma constante vezes uma função, uma propriedadezinha, derivada da soma de função, subtração de fração. Só que, em geral, a gente vê os alunos confundindo o quê? Aqui eu tenho a elevado a x. A elevado a x não é uma potência, como a gente viu lá em cima. Quando eu faço a derivada de x elevado a n, n é um número e x é a variável. Se eu fizer o contrário, eu passo a ter uma exponencial. Não é isso? Eu passo a ter uma função exponencial, está aqui. Tá? Eu não vou fazer isso aqui, porque teoricamente isso aqui é revisão, né? Mas também não é difícil a gente usar a definição de derivada, tá? Não é difícil. Está lá no livro, espero que vocês olhem. A definição de derivada para chegar nesse resultado, através da definição. Que resultado é esse? Que diz que a derivada de uma função exponencial é ela mesma vezes uma constante, aonde a constante é a derivada no ponto zero. Então, olha que coisa doida. Calcular, usando o método lá, que é a definição de derivada, calcular a derivada de uma função exponencial acaba sendo um processo recursivo, porque eu dependo dela mesma. Né? Troço meio doido. Pausinha para o café. Tudo bem até aqui? E a derivada numérica dá para a gente calcular usando o limite. Vocês devem ter calculado o limite numérico lá em algum momento. Isso aqui. Vamos fazer uns exemplos aqui, numericamente, para a gente ganhar um feeling sobre o processo. Então, pensa que eu tenho x elevado... Desculpa, 2 elevado a x. A derivada de 2 elevado a x no ponto zero, quando eu for calcular, se eu fizer assim, pensa só, y igual a 2 elevado a x. Quem é a derivada disso aqui? A derivada disso aqui é a derivada no ponto zero, que eu não sei quem é, né? Vezes o próprio 2 elevado a x. Essa derivada no ponto é um valor numérico. Calculando a definição de derivada no limite, usando o limite, a gente obtém essa expressão aqui. Tá? A gente obtém essa expressão. Se eu fizer a mesma coisa para o 3, eu vou obter o limite com essa expressão aqui. Certo? Calculando esse limite numericamente, fazendo experimentos numéricos, eu vou diminuindo o h aqui. 0,1, 0,01, 001, 00001. E aí parece que esse limite, quando o h vai tendendo a zero, vai diminuindo, eu estou indo para um valor aqui próximo de 0,69. Tá? E, por outro lado, parece que eu vou diminuindo, esse aqui está indo para um valor próximo de 1,1. Certo? Então, deve existir um valor entre o 2 e o 3, aonde esse valor que eu vou substituir aqui, o limite vai dar 1. O que significa isso? Significa que se isso aqui vai dar 1, vai ter 1 aqui, significa que existe uma função que a derivada dela é ela mesma. E que função é essa? Que valor é esse?
esse número existe, esse número é o constante natural ou constante neperiana, que é chamada de E, tá? É um número com várias características aí. Por que esse número ali aparece com o número de constante neperiana? É obviamente que foi encontrada pelo matemático Neper. E por que ela é chamada também de constante natural? Porque ela aparece muito, em diversas situações ela aparece na natureza. Ela aparece, inclusive, no logaritmo natural, no LN, tá? Em várias modelagens matemáticas de ciências naturais, esse E aparece lá no logaritmo, na base do logaritmo. Por isso que ela é chamada de natural. Então, aqui eu tenho ela, esse limite aqui, quando eu uso o E, esse limite aqui é 1. O que significa isso? Significa que a derivada da função exponencial de base E é ela mesma. Tudo bem ou não? Essa derivada é ótima de calcular, né? Porque ela mesma, não tem esforço. Então, se eu tenho aqui, o primeiro exemplinho, f de x igual a... Espera aí, esse aqui não. Deixa eu voltar. Não consigo apagar aqui. Só consigo. F de x. F de x igual a e elevado a x menos x. Derivada, né? A derivada exponencial ela é a mesma, esforço zero. Derivada de x, 1. Beleza. Derivada segunda. Derivada da derivada. Derivada exponencial, esforço zero. Derivada de uma constante, zero. Daqui em diante não faz mais sentido calcular a derivada, porque é sempre ela mesma. Ok? Ok. Uhum. Simples, 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 simples. Em que ponto a curva e elevada a x, da curva e elevada a x, sua tangente é paralela à reta 2 elevado a x. Vamos brincar um pouco com esse exercício. Vou copiar aqui. Elevado x? Isso. Cadê o Note? Não é 2 vezes x, não, professor? Espera aí, não. 2 vezes x, isso. No final eu falei elevado, né? É culpa da dislexia. Deixa eu dar uma diminuída nisso aqui primeiro. É o café. Café não, café faz o efeito contrário. Café é o que salva. Não fala mal do café, não. Vou até botar mais um gole aqui na xícara. Importante. E eu não estou tomando café só porque eu estou na minha sala, não. Se fosse na sala de aula, eu levaria minha xícara de café também. Tá? Deixar claro isso. Então, beleza. Oi? Leva a garrafa logo que o Marcel vai beber metade. A gente pode fazer isso. Quando voltar, de repente, eu tenho uma cafeteira na minha sala. De repente, a gente adota assistir aula com a cafeteira lá no cantinho também. Eu topo, hein? Quem sabe? Vamos lá. Rascunho. Eu tenho aqui uma... Cadê meu ponto? Aqui. Tem a exponencial, né? Tem exponencial. Existe uma reta 2 elevado a x. 2 elevado a x. Certo? Eu quero descobrir o ponto. Vou dar um zoom aqui. Eu quero descobrir o ponto. Que ponto é esse? Que quando eu traçar a tangente, ela vai ser paralela, símbolo de paralela a 2x, 2 vezes x, né? Tudo bem o que eu quero fazer? Ficou claro ou não? Ficou. Sim. Então, beleza. Eu quero descobrir que reta, em que ponto. Eu quero descobrir que ponto. Se eu vou descobrir o ponto, obviamente eu vou descobrir a reta. Certo? Vamos lá. O que eu preciso para descobrir isso aqui? A primeira coisa
é o seguinte, é a inclinação da reta tangente. Ao contrário de anteriormente, que eu calculei a derivada, aqui eu já tenho a derivada. Vou chamar essa reta aqui de reta G. Qual é a inclinação da reta G? Eu acho que o vídeo travou. Oi? Ah, não. Eu estou ouvindo vocês. Eu tô ouvindo. Tô. Na verdade, agora ficou um pouco menos... Só ficou um pouco menos baixo, mas tô te ouvindo. Tá. Qualquer problema, vocês me falam aí. Então, vamos voltar à pergunta aqui. Eu chamei essa reta tangente aqui de G, tá? Eu quero saber qual é a inclinação dessa reta G aqui, ó, da paralela que eu vou calcular. Alguém sabe me dizer? Estão me ouvindo? Professor. Oi. Eu acho que a equação dessa reta vai ser a mesma do y igual a 2x, né? Quase isso. Não a equação, a inclinação. A inclinação vai ser a mesma. Por quê? Porque ela é paralela. Paralela à reta tangente. Então, a inclinação de G, se eu for calcular, quando eu for calcular a reta G, eu vou ter 2x mais b. Esse aqui é a equação da reta G. Esse 2 veio da onde? Veio daqui. Por quê? Porque elas são paralelas. Tem a mesma inclinação. Ok ou não? Uhum. Então, Ok. aqui eu tenho um ponto. Vou chamar esse pontinho aqui de C, que eu não sei quem é ainda, tá? Eu tenho um ponto na exponencial onde a inclinação vai ser 2. Então, a minha função y é exponencial de x. A derivada dela, vou chamar de y não, vou chamar de f de x. A minha função f de x é exponencial de x. A derivada dela vai ser ela mesma. Adoro calcular a derivada da exponencial. O que eu tenho de informação é que a derivada, nesse ponto C que eu estou procurando, que é o que eu quero saber, vai ser igual a 2. Vai ser igual a 2. Vou tirar isso aqui. Tudo bem ou não? Então, vamos substituir isso. Eu vou juntar essas duas informações aqui e tenho que a derivada... Vou fazer assim. A derivada no ponto C vai ser exponencial de C no ponto 2. E eu quero descobrir quem é esse C. Isso aqui é minha variável. Como que eu resolvo esta equação? Como é que eu resolvo para tirar essa exponencial? Como é que resolve a equação exponencial? Aplica logaritmo dos dois lados. Então, eu tenho que o ln da exponencial de C, ln de 2. ln da exponencial neperiana são funções inversas, né? Propriedade de logaritmo. Isso aqui vai ser o próprio C. C igual ao ln de 2. Achei o x aqui. Se eu quiser encontrar quem vai ser o d, que é o outro lado do ponto, o que eu faço? Aplico na função original. Então, eu tenho f de ln de 2, f de ln de 2 vai ser igual a e elevado a ln de 2, né? Função inversa aqui, a mesma coisa. Isso aqui dá 2. Então, o meu ponto que eu estou procurando vai ser ln de 2 e 2. Só para a gente tornar isso mais visual, já achei o ponto que eu queria, tá? Que é o ln de 2 e 2. Isso que o exercício está pedindo isso aqui. Para tornar isso mais visual, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou calcular a equação da reta tangente. Eu já tenho isso aqui, só falta o b. Então, para calcular a equação da reta tangente,
a função que eu chamei de g, eu tenho g de x igual a 2x mais b, substituindo, né? Eu tenho que 2 é igual a 2 ln de 2 mais b, b vai ser igual a 2 menos 2 ln de 2, tá? Esse aqui é o valor de b. Então, no final, a minha reta tangente, vou botar aqui, reta tangente, nem tá pedindo, tá? Mas estou calculando. Reta tangente vai ser g de x igual a 2x mais 2 menos 2 ln de 2. Tá? Esse aqui é o valor de B. Em geral, os alunos ficam um pouco incomodados com valores assim. Isso é número, tá? Se eu boto o LN na calculadora, ele me dá a resposta. Eu aqui enxergo um número como qualquer outro, tá? Discriminação é crime no Brasil, então eu não vou discriminar número também não, tá? Discriminar nada. Ok ou não? Professor, quero ver isso aí agora funcionando. Então vamos lá. Então, eu tenho a exponencial, tenho a reta paralela e tenho a tangente. Parece que o ponto aqui tem que dar um ponto conhecido, ln de 2 e 2. Então, vamos lá para o gráfico. Vamos pôr no gráfico. Opa. Começar de novo. Equação explícita. Eu vou ditando aqui, eu acho que vocês não conseguem ler. Mas eu vou ditando para vocês. Então, eu tenho E circunflexo x. Exponencial de x, não tem muita coisa a fazer. Pronto, está aqui a exponencial de x. Vou botar num ângulo, numa posição melhor. Exponencial de x. Agora eu vou desenhar aquela reta original, a paralela. A paralela é 2x. Também tranquilo. Aqui é a reta paralela, 2x, tá? Dá um zoom. Cadê o pedidão? Vai que é para a exponencial e a 2x que foi dado. A última é a mesma função, 2x, agora com uma constante b, que é 2 menos 2ln. Então, mais 2 menos 2 vezes ln, abre parênteses, 2, fecha parênteses. Vou mudar a cor aqui, vou botar um azulzinho, que isso aqui é a solução. E pronto, tá aí, né? O cálculo. A tangente aqui, parece que o eixo, o y está no 2, né? E o x está em alguma coisa, 0, qualquer coisa aqui, 0,6, 0,8, que seria o ln de 2. Vamos lá, só para de curiosidade, vamos no Chrome, que ele calculou para a gente. ln de 2. Aí, ó. Calculado, ver se ele aumenta o zoom aqui. Não sou robô. ln de 2, mais ou menos 6,9. Então, tá bem condizente quando eu marco aqui. 2 e 6,7 aqui vai na precisão do meu mouse. Então, esse aí foi o problema. Eu estava interessado só no número, no ponto, mas aí de quebra eu aproveitei para calcular também a reta tangente. Ok? Essas coisas é bom que ficam o significado aí. Ficou claro? Ficou sim. Beleza. Regra do produto e regra do quociente. Eu não vou demonstrar essas regras, tá? Regra do produto e regra do quociente, não é o caso aqui desse curso. Mas tem uma coisa importante. A derivada do produto não é o produto das derivadas. Começa por aí. Tá? Se eu for calcular esse aqui, quer ver um negócio? Se eu for calcular aqui, quem é a derivada do produto?
Pensa aqui que eu tenho F vezes G. Quem é F vezes G aqui? Vou pegar esse exemplinho aqui, ó. F vezes G, a função F está aqui, a função G está aqui. F vezes G, obviamente, dá x ao cubo. Certo? Certo. Essa derivada aqui, se eu derivar essa e se eu derivar essa e multiplicar, se eu derivar F, vai dar 2x. Se eu derivar G, vai dar 1. Derivar G. Se eu calcular o produto aqui, vai dar 2x. Por outro lado, se eu fizer a derivada aqui, se eu fizer f de g, como tem que ser mesmo, calculo a derivada, vai ser igual a 3. Vai ser igual a 3x ao quadrado. Então, claramente, isso aqui é diferente disso aqui. Então, isso aqui, derivada do produto, não é o produto das derivadas. Primeira coisa que a gente mostrar isso. Mostrando isso, eu vou mostrar direto a regra, tá? Já vou mostrar direto a regra do quociente também, não vou demonstrar. Então, eu tenho o que é a regra do produto. Eu tenho um produto de duas funções. Tá aqui. Regra derivada do produto. Cadê? A canetinha sumiu. Toda hora some essa caneta. Repete a primeira vezes a derivada da segunda. Mais repete a segunda vezes a derivada da primeira. Certo? Esse é tranquilo. Como aqui eu estou somando, se eu inverter... eu esqueci de inverter esses dois aqui. Como é uma soma, não tem problema. Porém, na divisão, no quociente, como é uma subtração, se você inverter, tem todo o problema. Então, tem uma ordem aqui. Até porque é muito fácil imaginar que a ordem não faz diferença no produto e na divisão faz. Muito simples. F vezes G é a mesma coisa que G vezes F. Só que F dividido por G não é a mesma coisa de G dividido por F, obviamente. Então, nesse aqui, a ordem não faz diferença. Nesse aqui faz toda a diferença. Primeira coisa a ser observada. Regra do quociente. É o de baixo, o denominador. Eu falo de baixo com um abuso de linguagem, tá? O certo é o denominador. O denominador vezes derivada do numerador menos numerador vezes derivada do numerador. Certo? E, por último, o denominador repete ao quadrado. Denominador ao quadrado. Aqui tem uma observação. Como eu tenho um sinal de menos, geralmente isso aqui vai dar uma expressão grande. Então, recomendo sempre usar parênteses. E para ficar bonitinho, para você não se perder nas contas, parênteses. Muita gente economiza nos parênteses. Economizar nos parênteses é uma chance muito grande de errar, tá? Então, usa os parênteses aí sempre que possível. Exemplo. Derivada de x vezes a exponencial de x. Se fosse x vezes x ao quadrado, beleza, x vezes x. Se fosse assim, x vezes x ao quadrado. Isso aqui é x ao cubo, regra do produto. Só que x vezes exponencial eu não consigo multiplicar. Então, eu tenho que, se eu não consigo multiplicar, obrigatoriamente usar regra do produto. Tá? Regra do produto, então. F de x, que no rascunho, vai ser o primeiro, certo? Derivada, vou fazer devagar, tá? Derivada do segundo. Derivada
da exponencial de x dx, mais o segundo exponencial vezes a derivada do primeiro, derivada de x em relação a x. Fazendo essa continha, x exponencial de x mais exponencial de x vezes 1, coloque em evidência exponencial de x, x mais 1. Ok ou não? Perfeito. Ok. Perfeito? Aqui pede para calcular uma regra para enésima derivada. O que é essa f, entre parênteses, elevado a n? Esse n aqui. É enésima derivada. Isso aqui é a derivada primeira. Depois eu tenho a derivada segunda. Depois eu tenho a derivada terceira. Depois eu tenho a derivada quarta. Aí começa a ficar palitinho demais. Então a gente coloca assim. Derivada quarta. Tá? São derivadas sucessivas. Você vai derivando várias vezes a mesma função. Faz sentido isso? Faz muito sentido. Faz muito sentido. Depende do problema. Por exemplo, função aceleração. Se você derivar, ela é função velocidade. Se você derivar de novo, você tem a função posição. Tá? Então faz sentido sim. Depende do problema. Aí vamos lá. Aqui eu não vou fazer. Isso aqui eu vou deixar para vocês. Isso está no livro como exemplo. Então o que eu sugiro? Você vai calcular aqui a derivada segunda e vai encontrar um padrão. Vai encontrar uma outra função. Deriva de novo, derivada terceira. E aí você vai encontrar uma outra função. Você vai encontrar uma relação entre essas funções, que aí você vai conseguir imaginar uma regrinha para a derivada a quarta, quinta e para a enésima derivada. Ok? Essa é a ideia. Ok ou não? Ok. Ok. Hoje eu acho que a gente vai até regra do produto e regra do quociente, tá? Então, fica como último exercício agora, para nossa finalizar. Vou pegar esse aqui que a gente vai brincar com ele aqui agora. Professor, Pode falar. não fazendo essa associação de matérias, né, mas é porque lá em matemática discreta você passou aquela lista mínima de exercício. Para cálculo você passa também? Não costumo não tem isso pronto não. Entendi. Exercício de cálculo, lá no final de cada sessão tem os exercícios, vocês podem ir garimpando lá os exercícios e ir tentando fazer. O livro de cálculo, no final dele, vocês devem conhecer, né? O livro do Stewart, que é o que a gente usa. No final dele, tem os exercícios ímpares, tá? Então, vocês podem ir fazendo todos os ímpares, que pelo menos esses você já tem resposta. Para vocês não ficarem às cegas, mais para frente eu faço para vocês uma coletânea de exercícios de provas antigas. Beleza? E aí vocês veem mais ou menos como é que é meu estilo de exercício e tal. Beleza. Beleza, professor. Segue mais ou menos esse padrão aí. Professor, esse conteúdo de derivados no livro está em qual capítulo? No 3, né? 3, tá lá, tá lá no AVA. Ah, beleza. Se você for no AVA, tá lá explicando. Vamos lá, então, copiar isso aqui, jogar aqui no cantinho. Vamos lá. Encontre uma equação da reta tangente à curva no ponto dado. Então, beleza. Então, vamos ver o que a gente quer e qual vai ser o caminho que a gente vai fazer e depois eu começo a fazer. Eu quero encontrar a equação da reta. Então, eu quero encontrar algo desse tipo aqui. AX mais B. Y igual a X mais B. Quem é esse A aqui? Esse A é a derivada no ponto X.
Então, vou pegar a minha função original, vou calcular a derivada no ponto 1 e vou encontrar o valor de A, do coeficiente angular da reta tangente. Está aqui. Depois, então, primeiro passo, eu vou calcular a derivada, vou aplicar a derivada no ponto 1 e vou encontrar o A. Beleza, encontrei o A. Depois que eu encontrar o A, eu preciso encontrar o B, que aí eu resolvo o meu problema. Como é que eu encontro o B? Pego o ponto inteiro que foi dado, o x e o y do ponto, e substituo aqui na equação com o A que eu já encontrei, eu vou achar o B, igual eu fiz anteriormente, tá ok? Então, os passos são esses. Agora, vamos lá, pegar essas mangas e começar a fazer. Primeira coisa é a derivada. Então, vou copiar aqui a função f de x. Opa, derivada não. Paga, filho. Função f de x, que vai ser a exponencial de x, 1 mais x ao quadrado. Então, aqui eu tenho claramente uma fração que eu não consigo simplificar. Embaixo eu tenho um polinômio do segundo grau, em cima eu tenho uma exponencial, não é possível simplificar. Então, vamos com calma e vamos resolver essa derivada usando regra do quociente. Volta lá, regra do quociente. Ainda não decorei, então volta lá. Então, começa com no denominador, de baixo, derivada do de cima, derivada do de baixo, não esquece que é sinal de menos. Então, começa repetindo de baixo. De baixo, então, embaixo eu tenho 1 mais x ao quadrado. Derivada do de cima. Então, tenho que... Vou fazer devagarzinho, tá? Derivada da exponencial em relação a x. Menos. Para ficar legal, eu vou botar um parênteses grande aqui e um parênteses grande aqui. Então, de baixo, derivada do de cima. Agora, o de cima vezes a derivada do de baixo. Isso tudo, o quê? Denominador. Denominador todo ao quadrado. Tá bem ou não? Beleza? Beleza. Então, resolver isso aqui. De baixo, repete 1 mais x ao quadrado vezes a exponencial. Adoro derivar exponencial, né? Adoro. Depois, menos, vou botar um parênteses aqui, a exponencial vezes derivada desse polinômiozinho. 2 vem para frente, 2 menos 1, 2x. Isso tudo sobre aqui, sobre o denominador ao quadrado. Tá certo ou não? Tudo bem até aqui? Tudo bem. Suave? Sumiu o DE, no caso? Sumiu o DE aonde? Ah, porque eu resolvi, né? Aqui, ó. Isso aqui, ó. Eu calculei. Isso aqui é uma derivada, né? Isso aqui é derivada. Eu calculei a derivada da exponencial. Porque a derivada da exponencial é igual a ela mesmo. Isso. E a derivada desse polinômio eu calculei aqui. Entendi. Beleza. O que acontece? O que eu observo dos alunos? Os alunos, em geral, quando começam a fazer uma conta grande, eles fazem conta sem olhar para trás, como se não houvesse amanhã. E conta que não acaba mais. A gente precisa ter em mente o que o problema quer, para não desperdiçar energia. O que eu vejo quando eu passo esse problema? O cara já multiplica aqui, simplifica, faz um produto notável embaixo, isso aqui vai dar um 4º grau embaixo e tome fazer conta para simplificar. Eu não quero encontrar uma expressão simplificada, eu quero encontrar um número. A derivada é nesse cara aqui que eu estou interessado, no 1. Então, vem aqui e já substituo 1 aqui. Então, fica...
fazer, volta aqui. Cada cor tem um significado. Professor, só uma dúvida. Foi. Naquele 2x ali, o últimozinho lá da linha de cima ali, Ah, como que você chegou nele mesmo? aqui a derivada desse 1 mais x ao quadrado. Derivada de 1 é 0. Vou botar aqui, ó, derivada de 1 é 0. Derivada do x ao quadrado, 2 vem para frente, 2x elevado a 1, que fica 2 menos 1. Entendi. Então, 2x. Obrigado. Beleza? Continuando. Então, eu estou interessado na derivada no ponto 1, para não sair fazendo 1 milhão de conta desnecessária aqui. Então, aqui eu tenho 1 mais 1 ao quadrado vezes a exponencial de 1 menos exponencial de 1, 2 vezes 1, 1 mais 1 ao quadrado, isso tudo ao quadrado. Tudo bem ou não? Acompanha. 1 ao quadrado, 1. Aqui, ó, mouse aqui, ó. 1 ao quadrado, 1, com mais 1, 2. Exponencial elevado a 1 é o próprio e, 2 vezes e. Então, eu tenho aqui 2e menos 2 vezes e. 2e. Aqui embaixo, eu tenho 2 ao quadrado. Isso aqui dá 0. O que eu observo? O pessoal faz 1 milhão de conta, gasta um monte de energia fazendo conta aqui, sendo que poderia substituir já aqui pelo número e dá 0. Então, o coeficiente angular que eu acabei de encontrar, o A que eu estou procurando, então é 0. Agora eu vou substituir o ponto para encontrar a tangente. Voltando aqui, o ponto é 1 e e dividido por 2. Então, na reta tangente, temos o ponto e dividido por 2, que é o y, e dividido por 2, igual ao a, que é 0. Vou fazer o seguinte. 1 e dividido por 2 aplicado no y igual a ax mais b. Para ficar mais arrumadinhas as notas de aula, tá? Então, eu tenho e dividido por 2, o a é 0, 1, b, logo b é igual a e dividido por 2. Então, a reta que tangente... encontre a equação da reta tangente no ponto. Então, a equação da reta tangente é uma reta horizontal, do tipo y igual a e dividido por 2. Certo ou não? Tudo Certo. bem? Sim. Quem quiser, depois faz o gráfico lá, tá? O nome desse software que eu estou usando é muito simplesinho, ele acha que ele é 1 mega e meio, coisa muito pouco. A gente vai usar ele, inclusive, no trabalho de cálculo. É só fazer o gráfico dessa equação e escrever a função constante e dividido por 2. E aí você vai ver lá a tangente direitinho, deixar vocês fazerem aí. Tá? Lembrando, então, que nós vamos parar hoje aqui no final de regra do produto e regra do quociente. Próxima aula a gente fala de trigonométricas. Certo? Vai ser muito rápido trigonométricas também, tá? Porque eu não vou fazer a demonstração da derivada do seno. Vou deixar que vocês olhem. É uma derivada fantástica de olhar e tentar entender. Um exercício intelectual bem legal tentar entender essa derivada lá no livro. Eu não vou fazer, não faz parte do escopo do curso. Tá? E aí depois tem as outras derivadas trigonométricas, a gente brinca um pouquinho de trigonometria e parte para a regra da cadeia. Ok ou não? Ok. Ok, professor. Beleza, professor. Tá bom, de boa. Professor, eu tenho uma dúvida no penúltimo exercício que você fez. Vamos voltar então. Aqui, esse aqui é o último, tá feito. O penúltimo é esse aqui, né? Eu só não entendi a derivada de C, que deu 2 ali. Derivada de C que deu... Ah, tá. Não, o que acontece?
Ah, tá. Primeiro, o que é C? Né? Eu tenho pontos CD. Olha para o desenho aqui embaixo, para esse desenho aqui. Então, eu tracei a reta exponencial de x aqui em preto, tracei a reta 2x, hipoteticamente aqui, tá? Tá aqui. Eu quero descobrir que ponto que essa reta, a tangente da exponencial é paralela. Então, tracei uma reta paralela aqui, tangenciando a exponencial. E dei valores a esse ponto, C e D. A inclinação dessa reta, eu já sei, porque ela é paralela. A inclinação, eu sei que é 2. Ela é paralela a essa reta 2x. Então, eu sei que a derivada da função exponencial no ponto C, a derivada na função exponencial no ponto C vai ser 2. Entendeu? E eu quero descobrir quem é esse C, na verdade. É esse o meu problema. Aí eu peguei aqui a derivada da exponencial. A derivada da exponencial é ela mesma, está aqui em cima. Né? Aqui. Então eu peguei a derivada da exponencial no ponto C. Eita. Peguei a derivada da exponencial no ponto C, igualei a 2. Juntei essas duas informações aqui. E aí eu consegui resolver e achar o valor de C depois. Entendeu? Achei o valor do ponto. Entendi, professor. Entendido? Se não entendeu, eu explico de novo. Não, entendi. Então, depois que eu achei o ponto C, que é ln de 2, eu voltei aqui na minha função original, que é a própria exponencial. Substituí aqui o ln de 2 na exponencial e achei o valor do D, que é o valor do ponto, C e D. Então, o ponto é x vale ln de 2 e o y vale 2. Né? Substituí aqui e achei a própria função derivada. Claro? Show. Beleza. Então é isso, pessoal. Como de costume, de tarde aí, eu vou... De tarde eu vou... Para colocar essas gravações, vou interromper aqui. Vou colocar essas gravações lá no ar.